Na última rodada, algumas apostas dos cartodados deram muito certo. Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar o desempenho do meu time na última rodada e analisar a rodada 35, passando para você os melhores SGs e os melhores ataques para essa rodada para você conseguir imitar. Quem ficar até o final vai ter um bônus aí, vou fazer a análise da Libertadores, da final da Libertadores. Quem leva esse título? Eu dei meu palpite, vamos ver se vocês concordam lá no final. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo de Cartola, rodada 35, estamos chegando no final. E como vocês viram aí, a gente já postou, fez algumas apostas diferentes e deu bastante certo. Vamos começar mostrando aqui, falando da nossa pontuação na última rodada. Vocês vão ver que o nosso desempenho foi muito bom. Bom, fizemos aí 92,51 pontos, a média foi 45, ficamos o dobro acima da média aí, foi muito bom o desempenho. Terminamos o mês como Ouro 3, né, que é a segunda melhor categoria, quase chegamos aí na categoria Diamante. Então, desde que a gente começou a fazer essas apostas aí, tentando tirar pontos nas nossas ligas, começou a dar muito certo e a gente está indo muito bem, tá? Falando um pouco mais realmente da rodada, a gente apostou aqui no Tiquinho Soares, eu falei da recorrência que tinha para atacante contra o Bragantino, ele fez 10,20, logo no primeiro tempo já estava fazendo essa pontuação, depois deu uma caída aí, podia ter feito uma pontuação ainda maior. E para quem viu o vídeo de dicas, a gente tinha botado a faixa aqui no Juninho Capixaba. Infelizmente a gente trocou pro Tiquinho Soares, que ele também foi bem, mas o Juninho Capixaba deu essa mitada aí, a gente falou que o Curitiba vinha cedendo muita participação ofensiva, né, para lateral, então mais uma mitada. Quem decepcionou um pouco, vou mostrar aqui o nosso time, né? Foi o time do Galo, né? Na verdade. O Keno foi muito mal, o Zarate foi bem mal também. O Zarate fez menos 0,20. Para quem apostou em mais outros atacantes do Galo, Sacha, o próprio Nacho também não foi muito bem. Então o Galo decepcionou. Mas Patrick e Caleri foi uma dobradinha boa aí no ataque São Paulino. Fausto Vera manteve a regularidade. Moledão conseguiu bons desarmes, 6,20 sem SG. E o Marçal aí fez 1,80, enfim, ficou um pouquinho abaixo, mas até que não foi tão ruim, né? Mas vamos lá, falar dessa rodada aqui. E para isso, eu vou analisar os confrontos dessa rodada, né? Bom, lembrando que não tem jogo agora no final de semana, como a gente falou, vai ter o jogo da Libertadores, né? No sábado, tem eleição no domingo, então os jogos vão ser a partir da segunda-feira. E o primeiro jogo é Ceará e Fluminense, não vale para a rodada, tá? O primeiro jogo válido para o Cartola é Botafogo e Cuiabá, lá na terça-feira, às 19 horas. Então o mercado deve fechar às 18h30, né? E aí, bom, tem aqui os outros jogos, né? A gente mostra aqui, mas onde eu gosto de analisar mesmo é no site da UFMG aqui, em que eles trazem uma análise de dados mesmo de quem é o mais favorito, enfim, várias coisas assim, né? E aí vou mostrar aqui a tabela de favoritismo. Bom, o maior favorito que estão apontando aqui para a rodada é o Flamengo contra o Corinthians. Eu acho que, assim, isso daí deixa um pouco de lado a questão emocional que vai ter esse jogo, né? A reedição da final da Copa do Brasil, então o Corinthians vai vir querendo se vingar aí, né? O Flamengo pode ter um clima ou de festa, ou então de muita pressão, dependendo do que acontecer na Libertadores. Tem que ver se o Flamengo vai vir com o time titular, se vai vir com o time reserva. Então, assim, esse favoritismo que está apontando aqui é mais em relação aos dados que o Flamengo em casa vem muito bem. Mas eu acho que vai depender muito do que acontecer agora na Libertadores, né? Agora sim, o segundo maior favorito que aparece aqui, o Palmeiras, 41,37% de chance de vitória. Aí sim, o Palmeiras é o grande favorito, né? O Palmeiras tem os melhores dados do campeonato, é o time que menos perdeu, é o líder do retorno, é o líder do campeonato inteiro, melhor ataque, melhor defesa, enfim, vários dados positivos. Tem um jogo que pode ser o jogo do título, né, do Palmeiras, consolidar o título. Então, espero uma festa aí. Mas é um jogo bem difícil até contra o Fortaleza, tá? Fortaleza, que eu vou mostrar aqui para vocês, no retorno, o Fortaleza é o terceiro colocado do campeonato aqui, ó. Terceiro colocado, tá seguindo de perto o Palmeiras Internacional. É um time que só tem 2 derrotas aí no segundo turno. Então eu acho que o Palmeiras é favorito, tem um bom potencial de SG, mas não vai ser um jogo fácil, tá? Outro time que eu acho que tem um bom favoritismo e tá aparecendo aqui é o Internacional, tá? Internacional que, como vocês viram, tá seguindo o Palmeiras bem de perto, ali em segundo colocado, tanto no geral como no segundo turno. É um time que no segundo turno só perdeu uma vez, né? O Internacional tá com um desempenho bem consistente. Enfrenta o América Mineiro, que curiosamente tá jogando muito mal em casa e bem fora, né? Se a gente pegar os últimos 3 jogos do América Mineiro em casa, perdeu os 3 por 2-1, né? 3 derrotas seguidas. E fora conseguiu 2 vitórias e um empate. Então, dado esse retrospecto aí do América Mineiro vir muito mal em casa e o Inter vir mostrando essa regularidade, acho que o Inter é favorito e tem um bom potencial ofensivo para a rodada.
Acho que o SG é mais difícil, mas tem um bom potencial ofensivo. Outro time que eu acho que é bem favorito aqui é o Botafogo enfrentando o Cuiabá. Aqui tá dando 35% contra 24%, né? O Cuiabá vem muito mal jogando como mandante. É o pior ataque da competição, né, do Brasileirão. Nos últimos 5 jogos tomou 8 gols. Então é um time que piorou defensivamente também. Só não tá aparecendo um favoritismo maior aqui pro Botafogo. Lembrando que o Botafogo é o quarto colocado, se a gente considerar o retorno, tá? Então o Botafogo vem muito bem no campeonato aí no segundo turno. Só não é tão grande porque o Botafogo vem muito mal jogando em casa, né? É o terceiro pior mandante. Mas quebrou aí a maldição contra o Bragantino, né? Conseguiu a vitória. Então acho que é bem favorito, com grande potencial desse G. E quem sabe a gente não escala de novo o Tiquinho, né? A gente sabe que o Cuiabá tem uma recorrência boa para atacante. Então, um confronto interessante para a gente ficar de olho. Outro confronto que eu quero destacar aqui para vocês é o confronto do Juventude com o Curitiba, tá? Juventude está aparecendo com um grande favoritismo aqui também, porque enfrenta o Curitiba, que a gente falou aí no último vídeo, é um time que é o pior visitante disparado do campeonato, não ganhou nenhuma vez. Então, mesmo o Juventude sendo tipo um time bem fraco, eu acho que tem um potencial grande de vitória para a rodada, tá? Principalmente potencial ofensivo. Ceará e Fluminense não vale, aí só dando uma pincelada sobre os outros jogos aqui, que eu acho que são mais parelhos. São Paulo e Atlético Mineiro, Atlético Mineiro que é o quarto melhor visitante, jogando fora de casa o Galo vem bem. São Paulo, nos últimos 10 jogos, é o terceiro melhor time, perdeu só 2 jogos, um jogo nos últimos 10. Então o São Paulo vem numa boa fase aí. Confronto equilibrado, os dois times brigando por Libertadores. A gente tem também aqui Atlético Goianiense e Santos, Atlético Goianiense brigando para sair da zona de rebaixamento, né? Jogando em casa. Eu acho que é levemente favorito com o Santos, até tá dando 35-32 aqui no dado da FMG. Acho que é levemente favorito, mas é um jogo mais difícil de apostar. A gente tem Avaí e Bragantino. O Bragantino, os dois times vêm muito mal no campeonato. O Avaí no retorno é o vice-lanterna, quase rebaixado também. E o Bragantino no retorno só tá quase na zona de rebaixamento. Então piorou muito o desempenho, principalmente defensivamente, tem tomado muitos gols, né? Quem sabe vale uma aposta aí no Bissoli. E finalmente o outro jogo aqui da rodada, que acho que aí depende um pouco do retrospecto na Libertadores, vai ser Atlético Paranaense e Goiás, né? Acho que, enfim, dependendo de como o Atlético Paranaense for, se vir o time reserva ou titular, isso vai influenciar bastante. Bom, como eu prometi, passa para você os melhores SGs. Para mim, os melhores SGs são Palmeiras, Botafogo e acho que o Internacional um pouquinho mais abaixo. E os melhores ataques? Palmeiras também. Internacional, acho que tem um ataque bem positivo. O Botafogo. E eu acho que o Flamengo pode ter um potencial ofensivo se vier com o time titular, né? Como eu falei, o Juventude também é um time interessante para quem quiser apostar aí. Quem sabe a gente não vai de novo no Isidro Pita. Bom, comenta aí como é que você está pensando nessa rodada, como é que você foi na última rodada também. E, como eu falei, a gente traz nossa análise aqui de SG. No próximo vídeo, na terça-feira ou na segunda-feira, ainda não sei direito, depende aí do fechamento do mercado, como é que a gente vai fazer a live, né? A gente traz o vídeo de dicas posição por posição, que é lá que a gente monta nosso esboço, nosso time final, né? E como eu prometi para vocês, a gente vai fazer uma análise rápida aqui da Libertadores, né? Bom, vamos começar fazendo a análise falando de como é que os times chegam para a final, né? Bom, na fase de grupos, o Atlético Paranaense passou meio na bacia das almas aí no último jogo. Fez 10 pontos, foi em segundo no grupo, que não é um grupo muito forte, com Libertad, Strongest, Caracas, 3 vitórias, um empate, 2 derrotas. E aí começa uma saga do Atlético Paranaense incrível, ó. Nos oitavas de final, o Atlético Paranaense enfrentou o próprio Libertad, ganhou o primeiro jogo por 2-1, o segundo ele estava perdendo por 1-0 até os 44 do segundo tempo. Aí o Rômulo fez o gol e o Atlético Paranaense conseguiu se classificar, quase no último lance, né? Nas quartas de final, pegou o Estudiantes, 0-0 em casa, e ganhou seu primeiro jogo fora. Aliás, o único jogo que o Atlético Paranaense ganhou fora de casa foi esse jogo contra o Estudiantes, gol do Vitor Roque já nos acréscimos do segundo tempo. Então também um gol lá no finalzinho, né? E na semifinal, ganhou do Palmeiras em casa, né, 1-0, e fora, estava perdendo de 2-0 para o Palmeiras no Allianz Parque, buscou o empate com 2-2, sendo que o segundo gol saiu aos 40 do segundo tempo. Então o Atlético Paranaense vive essa maratona de fazer gols no finais aí que classificam o time, né? É um time bastante copeiro. E aí chega para a final com um retrospecto de 6 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, né? Se a gente olhar por outro lado o Flamengo aqui, vamos voltar lá, o Flamengo tem um desempenho muito consistente nessa Libertadores, né?
Flamengo que na primeira fase foi o terceiro melhor time, né? Com 5 vitórias e um empate, apenas nenhuma derrota. Ficou atrás só do Palmeiras e do River no saldo, né? Aí, nas oitavas de final, pegou o Tolima, que tinha feito uma campanha boa na fase de grupos, ganhou por 1-0 fora e ganhou por 7-1 em casa, numa goleada aí, 3 gols do Pedro. Nas quartas de final, ganhou do Corinthians por 2-0 e fora e 1-0 em casa. E na semifinal, goleou o Vélez Sarsfield fora de casa, mais um show do Pedro aí com hat-trick, 4-0 e ganhou 2-1. Ou seja, no mata-mata o Flamengo ganhou todos os jogos. Chega com um desempenho incrível de 11 vitórias e um empate, tá? Então, um retrospecto nessa Libertadores muito melhor que o Flamengo. A gente sabe que no elenco, o Flamengo dá show aí, né? A gente pega aqui o Transfer Market, o elenco do Atlético Paranaense, 72 milhões de euros, e o do Flamengo, 149, o dobro. A gente sabe, né? Pedro, Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro, enfim. O Flamengo é o melhor elenco do Brasil, com certeza. 8 jogadores de seleção, né? Então acho que é importante mostrar isso. O Flamengo ganha nos elencos. Falando um pouco da história, o Atlético Paranaense, o melhor resultado foi um vice-campeonato aqui, ó, em 2005. Mas fora isso, ele nunca tinha passado das oitavas de final, conseguiu passar agora em 2022, então não tem uma história tão grande assim na Libertadores. O Flamengo foi campeão em 81, e é válido pontuar que de 81 até 2018, o Flamengo nunca mais chegou em uma semifinal, ficou muito tempo fora. Mas aí nos últimos 4 anos, essa é a terceira final do Flamengo, né? Foi campeão em 2019 contra o River, em 2021 perdeu a final para o Palmeiras e agora chega de novo à final, né? Então, recentemente está com um retrospecto muito bom. Por todos esses motivos, eu acho que o Flamengo é favorito, tá? Vocês viram que chega melhor, tem um melhor desempenho, melhor elenco, mais história na competição, então é difícil de não apontar o Flamengo como grande favorito nesse jogo, né? Acho que o que o Atlético Paranaense pode se apegar, é claro, que é um jogo único e no retrospecto do Luiz Felipe Scolari, né? O Felipão. Se a gente comparar em títulos na carreira do Felipão com o Dorival tem um título importante na carreira, que foi uma Copa do Brasil em 2010, com Neymar e companhia, né? E o Felipão, enfim, aí o Felipão é um monte, né? Tem Copa do Mundo, enfim, com a seleção, pentacampeão, campeão de Copa das Confederações, bicampeão da Libertadores, bicampeão brasileiro, tetra da Copa do Brasil, um cara muito copeiro, muito experiente, que é quem realmente levou esse time do Atlético Paranaense para a final. Então acho que é isso que o Atlético Paranaense se apega, né? Meu palpite para o jogo, eu acho que o Flamengo deve ser campeão, né? Lembrando que palpite não é que eu estou prevendo o resultado, né? Mas acho que o Flamengo ganha por 2-0 aí para dar meu palpite nesse resultado. Comenta aí se você concorda comigo. E minha torcida, que nem eu falei na Copa do Brasil, que eu tinha achava que o Flamengo ia ser campeão, mas tinha uma torcida para ir para os pênaltis. Também torço para que vá para os pênaltis para que seja mais emocionante, né? Não torço para nenhum dos dois times, então tomara que seja bem disputado. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer. Comenta aí se você gostou desse vídeo. Deixa o like aí que ajuda muito. Se inscreve no canal. Lembrando que a gente está com uns vídeos novos aqui sobre a Copa do Mundo. Para quem não viu, a gente está postando aí análise dos grupos da Copa do Mundo, né? Então sempre é um assunto interessante agora que está chegando. Uma análise muito parecida com essa que eu fiz da Libertadores sobre os grupos, enfim. É isso. Lembrando, Cartola lá na segunda-feira, só porque o mercado fecha só lá na terça. Bom final de semana aí para vocês. Boa rodada. Até a próxima. Falou!